Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um período de pouco mais de 20 anos, uma espécie de intervalo marcado por uma grande crise econômica, que junto com as crises políticas e sociais não resolvidas, funcionou como uma bomba relógio que foi estourar no final dos anos 30. Uma das causas foi o fracasso da Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra para manter a paz. E além de não resolver suas disputas políticas, após a Primeira Guerra, a Europa perdeu a condição de centro da economia mundial. Em 1918, termina a Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa estão praticamente arruinados. Mesmo os que saíram vencedores, como a Inglaterra e a França, têm que enfrentar enormes problemas devido ao estrago da guerra. A Europa tenta se reerguer e já não é o centro econômico do mundo. Esse centro agora está nos Estados Unidos, que vive um período de grande prosperidade. Os Estados Unidos saem da guerra como os maiores credores do mundo. Ao invés de se preocupar com o que acontecia na Europa, preferem manter uma posição de isolamento. Tinham entrado na era dos grandes negócios e otimismo. A indústria da agricultura estava produzindo muito bem, o nível de vida tinha subido. Aliás, foi nessa época que o Henry Ford inventou a linha de montagem e começou a produzir carros baratos que qualquer burguês podia comprar, entendeu? Além de tudo, ainda tinha um rádio tocando Charleston, dando o tom da festa, entendeu? Agora, vem cá, quem é que financiava essa festa toda, hein? Bom, a indústria estava produzindo muito bem, a agricultura super produzindo. Tinha crédito fácil para quem quisesse crédito. Então, estava uma beleza até que a festa acabou, né? Mas espera aí, por quê? Porque a produção da indústria americana e da agricultura cresceu tanto que eles não tinham mais como vender. Sem mercado, os preços dos produtos agrícolas caíram. A indústria baixou a produção e despediu empregados. E mais uma coisa, com um crédito bancário tão fácil e as empresas produzindo tanto, quase todo mundo resolveu participar dos lucros e investir na bolsa de valores. Ou melhor, especular na bolsa. Você sabe o que é especulação na bolsa? Especulação é você procurar comprar pelo preço menor, vender pelo preço maior. Especulação é quando o pessoal tenta ganhar dinheiro no comprar e fazer giro rápido, né? Isso é especular. Os americanos, nos anos 20, aproveitaram a expansão das empresas e o crédito fácil para tomar empréstimos e comprar ações, para revendê-las com lucro. O preço das ações na Bolsa Americana triplicou entre 1925 e 1929, mas era um valor irreal. Você sabe o que é uma ação valer acima do seu valor real? É uma ação que está sendo bem especulada no mercado, com grandes tendências de lucro, a empresa, de acordo com o seu balanço apresentado, tudo isso. A quebra. E foi o que aconteceu com a Bolsa de Nova York. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra. Em poucas horas, fortunas desaparecem. As ações perdem completamente o valor. Quase 10 mil bancos e 85 mil empresas vão à falência. Logo, a produção industrial cai 54%. Mais de 12 milhões de trabalhadores ficam desempregados. Pelo jeito a coisa ficou feia, hein, Vicente? Olha lá. Mas não foi só lá não, viu? A crise foi no mundo inteiro. Dá pra imaginar, os Estados Unidos era o centro da economia mundial. Pois é, e aí o que aconteceu? Com a quebra da Bolsa, os negócios pararam para quem vendia matéria-prima. E quem exportava para os Estados Unidos perdeu o parceiro comercial. Resultado? Uma reação em cadeia. Falência, crise, desemprego acabou chegando na Europa, na América Latina, entendeu? Em 1932, a crise americana chega ao máximo. Nos últimos 4 anos, o salário tem uma redução de 60%. A produção industrial e agrícola tem queda vertiginosa. Então, é eleito presidente Franklin Roosevelt. Roosevelt tem um plano para tirar os Estados Unidos da crise. O New Deal. New Deal era um plano para reativar a economia que Roosevelt começou a pôr em prática, fechando os bancos em crise e reformulando o sistema bancário. Ele também implanta uma política monetária, redistribui terras, lança um programa de grandes obras públicas para absorver os desempregados, fixa salário mínimo e jornada de trabalho, legaliza sindicatos. Roosevelt, que era do Partido Democrata, foi reeleito 3 vezes. O New Deal funcionou e o país voltou a crescer.
Mas o liberalismo econômico, quer dizer, da livre concorrência total, acabou. A política de Roosevelt significou a forte intervenção do Estado na economia. As atividades agrícola e industrial ficavam agora submetidas ao planejamento do governo. A quebra da Bolsa e as mudanças ocorridas na economia americana entre as décadas de 20 e 30 afetaram todo o mundo capitalista, inclusive os países periféricos como o Brasil. De outubro de 1922, um dia que mudou o destino da Itália e do mundo. A marcha dos fascistas sobre Roma reuniu 40 mil homens da milícia de Benito Mussolini. Eles entraram na capital italiana carregando baionetas e vestindo suas simbólicas camisas negras. Estavam preparados para a luta se necessário. Procurando evitar o confronto, o rei Vítor Emanuel demitiu todo o gabinete e recebeu Mussolini, convidando-o para formar um novo governo. Os fascistas não só encontraram pouca resistência, como foram saudados entusiasticamente. Os italianos ainda sofriam as consequências da Primeira Guerra Mundial, temiam o avanço dos comunistas e buscavam o líder forte. E receberam Mussolini como il duce, o líder, o condutor. Ele formou um governo composto de fascistas e começou a ampliar seu controle sobre a Itália. Na doutrina de Mussolini, o Estado é que deveria ser servido pelo povo, que não tinha direitos, e sim obrigações. A mobilização de massa era necessária, total controle do regime. Durante os primeiros anos do regime fascista, a Itália progrediu e reconquistou o respeito das grandes potências da Europa. À medida em que a economia crescia, Mussolini se vangloriava, dizendo que só ele era capaz de fazer com que os trens italianos chegassem na hora. Mas o custo do progresso foi alto demais. A Itália se transformou num estado policial, a imprensa foi silenciada e os líderes da oposição banidos. Os direitos civis dos italianos eram sistematicamente violados. Quando a Itália iniciou sua expansão imperialista no Mediterrâneo, Mussolini se aliou à Alemanha nazista, mas esperou a queda da França antes de entrar na Segunda Guerra Mundial em 1940. Depois da derrota italiana, o rei demitiu e mandou prender Mussolini. Em 1945, no fim da guerra, ele foi executado e seu corpo exibido em praça pública. Mas deixou uma marca na história que jamais será esquecida. A Alemanha, após a Primeira Guerra, também viveu sob um regime totalitário. Um regime que se chamava nazismo. Esse símbolo aqui, chamado suástica, é o símbolo do nazismo. E isso você já deve ter visto no cinema ou mesmo na televisão. Apesar de algumas diferenças, o nazismo alemão era muito parecido com o fascismo italiano. Os nazistas também acreditavam num Estado autoritário, dirigido por um chefe com plenos poderes para guiar a nação. Havia, no entanto, no nazismo uma ideia nova, a ideia da raça. Para Hitler, a raça germânica, além de ser superior às demais, estava predestinada a dominar o mundo. Por isso, a eliminação ou até o extermínio de populações consideradas de raças inferiores, entre elas os judeus e os ciganos, eram plenamente justificáveis pelos nazistas. O antissemitismo, inclusive, ou seja, a ideia de se perseguir judeus, foi uma das principais bases de onde se originou a ideia de raça dos nazistas. Por isso, a ideia de superioridade racial dos alemães é uma das características mais marcantes do nazismo. E também a sua principal diferença com relação ao fascismo. Mas por que será que o nazismo e as suas teorias racistas ganharam tanto espaço na Alemanha? O nazismo cresce na Alemanha pelos mesmos motivos que fizeram do fascismo um sucesso na Itália, a pobreza gerada após a Primeira Guerra. A situação vivida pelos alemães, é claro, provocou um descontentamento generalizado. Desempregados, ex-combatentes da Primeira Guerra e milhares de pessoas arruinadas pela crise econômica foram atraídos pelas ideias do nazismo e, sobretudo, pelo carisma de seu principal líder, Adolf Hitler.
Depois de conquistar inúmeros seguidores, o nazismo tem um crescimento fulminante. 1933. Hitler é indicado chanceler. Em pouco tempo, suspende os deputados da oposição, elimina todos os partidos políticos e persegue de maneira implacável os esquerdistas. Um ano depois, em 1934, morre Hindenburg. Hitler assume plenos poderes e recebe o título de Führer, líder em alemão. As tropas juram obediência incondicional à sua pessoa. A Alemanha, por fim, adota integralmente o nazismo. Em pouco tempo, o regime nazista passa a controlar todos os aspectos da vida alemã. Economia, educação, movimentos trabalhistas, o nazismo estava por toda a parte. Seja por força da sua eficiente propaganda ou da atuação da temida polícia secreta, a Gestapo. Livros considerados perigosos foram queimados e até campos de concentração foram construídos para prender os inimigos do regime. Em pouco tempo, a Alemanha nazista se reergue novamente e reinicia uma impressionante escalada armamentista. Transforma o seu exército em um dos mais potentes do mundo e estrutura a sua marinha e aviação com equipamentos superiores aos dos países capitalistas. A Alemanha nazista finalmente está pronta para empreender a sua expansão imperialista. Ou melhor, quase pronta. Porque ainda era preciso testar aqueles inúmeros equipamentos bélicos recém-fabricados. Será que eles funcionariam? Seriam mesmo eficientes? Mas como testar equipamentos bélicos? Ora, para isso, nada melhor do que participar de uma guerra. Principalmente se essa guerra estiver sendo provocada por um regime igualmente totalitário, que é exatamente o que estava acontecendo na Espanha. A Guerra Civil Espanhola, apesar de ser uma guerra interna, contou com a participação de tropas internacionais de voluntários vindos de vários países. De um lado, lutando contra o general Franco, e do lado da esquerda espanhola, vieram soviéticos, americanos, franceses e até brasileiros. Já do lado do generalíssimo Franco, como o ditador espanhol era conhecido, estiveram presentes tropas da Alemanha nazista e da Itália fascista. Franco venceu a guerra. Uma guerra que acabou servindo como uma espécie de laboratório de ensaio das armas que seriam utilizadas logo depois, na Segunda Guerra. Mas a Alemanha não se limitava apenas a testar as suas armas na Espanha. Enquanto algumas de suas tropas bombardeavam os inimigos de Franco, outras iam conquistando os novos territórios para os alemães. Primeiro foi a Renânia, que os alemães conquistaram em 1936. Em 1938, foi a vez da Áustria e da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia. Dessa forma, aos poucos, a Itália e principalmente a Alemanha foram realizando o seu projeto imperialista de expandir o seu domínio por outros territórios. Mas não eram os únicos. Do outro lado do planeta, um outro país também tinha ambições imperialistas. E como os alemães e italianos, desenvolveu uma poderosa máquina de guerra. Esse país era o Japão. Após empreender uma série de ocupações pela Ásia, a partir de 1931, o Japão se aproxima da Alemanha e da Itália e declara guerra à China, país que quer conquistar a qualquer preço. Como você está percebendo, tanto a Itália como a Alemanha ou o Japão viveram sob regimes totalitários, nacionalistas e expansionistas durante as décadas de 20 e de 30. Basicamente, eram regimes que não aceitavam nenhum tipo de oposição e que queriam expandir as suas fronteiras por outros territórios. Depois de anos se preparando para a guerra, esses países finalmente se transformam em potências militares e resolvem dar cabo ao seu objetivo maior, conquistar o mundo. Vem daí, dessa empreitada expansionista, o início da Segunda Guerra Mundial.